ao roteiro de estudos para a certificação ITIL Foundation V3. Qual a importância do ITIL nos dias de hoje? O ITIL é um modelo de referência para o gerenciamento de processos de TI mais aceito mundialmente. ITIL significa Information Technology Infrastructure Library, ou seja, um conjunto de livros que abordam as boas práticas para gerenciamento de TI. Uma forma simples de entender o que significa ITIL, um conjunto de boas práticas para que a tecnologia entregue serviços ao negócio de uma empresa gerando valor. O propósito é assegurar que a TI entregue serviços alinhado com as necessidades do negócio através de maior agilidade na atuação de TI, redução de custos, apoio a novas oportunidades, maior disponibilidade dos recursos de TI, proximidade com o cliente final, resolver situações com proatividade antes que apareçam crises, melhorar o nível de satisfação. Uma certificação sobre esses conhecimentos vão contribuir para a preparação de um profissional de TI mais completo. No mundo todo, há mais de 700 mil profissionais certificados. Milhares de empresas solicitam a certificação ITIL como pré-requisito na contratação dos profissionais fornecedores. Precisando de mais algum incentivo? Estudos da empresa americana Global Knowledge indicam que os profissionais certificados em ITIL Foundation V3 ocupam a 10ª posição dos profissionais certificados mais bem pagos do mercado. ITIL é uma metodologia criada pela Secretaria do Governo Inglês. A partir de pesquisas realizadas com consultores, especialistas e doutores para desenvolver as melhores práticas para a gestão de TI nas empresas privadas e públicas. ITIL versão 3 é o resultado da consolidação das melhores práticas estudadas ao longo do tempo, sendo considerada muito atual para 2014. Há 4 níveis de certificação ITIL: Master, Expert, Intermediate e Foundation, cada um com crescente nível de complexidade e valor de mercado. Esta videoaula abordará um roteiro de estudos para a certificação base ITIL Foundation V3. Para facilitar o entendimento, esta videoaula está organizada em 10 tópicos. Vamos lá. Destina-se aos profissionais da área de tecnologia de informação que gostariam de ter uma ideia básica de ITIL e se organizar para conquistar a certificação ITIL Foundation V3. É um curso ágil e, portanto, não é um curso preparatório completo, mas um roteiro de estudo abordando os principais temas, dicas e orientações, referências para aprofundamento. Antes de iniciarmos, acreditamos ser importante apresentar o contexto de TI no cenário das empresas. De uma forma geral, a TI ocupa a posição de uma área de apoio de uma organização de negócio. A organização de negócio, por sua vez, tem como objetivo encantar os seus clientes com os seus produtos e serviços. Em algumas empresas, infelizmente a TI olha apenas internamente para a TI, utilizando recursos para criar tecnologia legal sobre assuntos que a equipe gosta ou sabe fazer. A TI pode ser um departamento interno de uma organização, ou pode ser uma prestadora de serviços externa à empresa. Mas de qualquer forma, o cliente de TI é uma organização de negócio, independente de interno ou externo. Deve ter a postura de uma empresa, com o objetivo de entregar serviços com qualidade e ser lucrativa. A área de negócio de TI precisa encantar. É isso que acontece quando o TI está alinhada com a organização, ambos criando valor ao cliente final. Desta forma, a organização terá mais força para vender ainda mais para os clientes finais. Este é o objetivo do ITIL: alinhar a TI com os negócios da organização. Agora, vamos tratar sobre um importante aspecto do ITIL: gerenciamento do serviço de TI. Primeiramente, vamos retomar a base do ITIL. A tecnologia cumpre o papel de contribuir com os negócios através dos serviços, gerando valor ao cliente final.
O cliente, por sua vez, possui expectativas de receber valor no atendimento de seus requisitos. O atendimento de requisitos e necessidades dos clientes é realizado através de entrega de serviços. Mas, para termos a satisfação do cliente final, é importante que esse serviço seja entregue com alta qualidade, baixo custo e baixo risco. E, para que tudo isso seja conduzido de uma forma responsável por um provedor de serviços, seja interno ou externo, é necessário um adequado gerenciamento de serviços, através de conjunto de capacidade especializadas para prover este valor esperado de forma de serviços. Este é o caminho ágil, de busca à satisfação do cliente. Um importante aspecto para a execução dos serviços ocorra de forma organizada e a distribuição dos papéis e responsabilidades aos participantes envolvidos. Para isso, o Agile estabelece uma ferramenta fundamental para definir o que cada um faz no processo, a matriz RACE. RACE é um acrônimo formado por 4 letras, que corresponde a 4 papéis dos processos. O nome desses papéis são representados por palavras em inglês, devido à origem inglesa do Agile. Responsible são as pessoas que possuem a responsabilidade de executar atividades e de reportar qual a situação da execução. Accountable, propriedade ou prestador de contas do processo ou atividade. O Agile define como regra que este papel deve ser atribuído a uma única pessoa. Consulted corresponde ao grupo de pessoas que são consultadas para a tomada de decisões. Informed são pessoas que são informadas sobre o andamento das atividades. Seguem algumas referências para se aprofundar neste tópico. Ciclo de vida dos serviços. A execução cíclica dos processos é o padrão útil para obter a melhoria contínua dos serviços. Inicia-se como uma estratégia onde provê, conceita os serviços para o atendimento do negócio e os objetivos. Em seguida, efetua-se o desenho dos serviços, considerando sua utilidade e garantia, a partir da estratégia definida no passo anterior. O processo de transição implanta os serviços em ambiente de produção. Os serviços são desenvolvidos, testados e liberados de forma controlada. E, por fim, a operação dos serviços assegura que os objetivos e benefícios sejam alcançados, através de ações que asseguram que os serviços mantenham-se funcionando. Importante memorizar os elementos dessa figura, pois cada um destes 4 itens será detalhado em tópicos a serem apresentados na sequência desta videoaula. O entrelaçamento destes processos maximiza a melhoria contínua dos resultados. Isso ocorre através do aprendizado com sucessos e falhas, obtido dos feedbacks gerados em cada parte do processo. Assim, é possível saber se o processo todo está funcionando bem e, eventualmente, aplicar correções e ajustes sempre que seja necessário. Os benefícios desta forma de atuação traz oferecer serviços adequados, garantir o atendimento contínuo que somam aos negócios, ideias inovadoras, resolver problemas complexos com soluções efetivas, controle de custos e riscos. Seguem algumas referências para se aprofundar neste tópico. Em seguida, a estratégia do serviço. O primeiro elemento do ciclo de vida apresentado no tópico anterior é um aspecto fundamental para o Agile, pois trata-se do eixo central. Tudo mais no Agile ocorre baseado na estratégia. Uma
reflexão fundamental para o entendimento da estratégia dos serviços. Cliente não procura por produtos ou serviços. Na realidade, os clientes precisam de solução aos seus problemas ou necessidades. Serviços ou produtos não devem ser a finalidade de TI, mas devem ser o meio para resolver os problemas ou necessidades. Portanto, se algum serviço apresentado por TI não contribuir para alguma parte da estratégia, este serviço deve ser revisto. A TI deve definir o que devemos fazer e entender a estratégia da organização nos auxiliará como resolver esta pergunta. Apresentamos o conceito de 4 P's: perspectiva, posição, plano e padrão, como uma maneira de apresentar a estratégia de uma organização. Perspectiva representa o que a organização quer, através da visão e valores da organização, determina a direção e objetivos principais. Posição representa como a organização quer ser entendida pelo mercado e a sua imagem para os clientes da organização e o seu posicionamento no mercado. Plano representa como a organização quer alcançar os seus objetivos, ou seja, os passos ou plano de ação da empresa para concretizar a perspectiva e a posição. Padrão representa como a empresa se organiza internamente. São os seus procedimentos internos, o que a empresa faz para alcançar os seus objetivos. Uma vez entendido a estratégia da organização, é o momento de organizar os serviços de TI para apoiar a organização. A TI pode estruturar os seus serviços a partir de 3 colunas: gerenciamento de portfólio, gerenciamento da demanda e gerenciamento financeiro. O gerenciamento do portfólio de serviços organiza quais os serviços que a TI está capacitada a fornecer, ou qual a situação dos seus serviços em atendimento. O gerenciamento da demanda auxilia na previsão futura e fornecimento dos serviços. Se há uma previsão de aumento de demanda, é necessário ter recursos suficientes para o atendimento no prazo e com qualidade. O gerenciamento financeiro assegura a disponibilidade dos recursos necessários, com uma visão de quanto custam os seus serviços ao longo do tempo. São informações fundamentais para organizar os investimentos da organização em TI. Seguem algumas referências para se aprofundar no assunto de estratégia de serviço. Desenho do serviço. O objetivo do desenho do serviço é detalhar como a TI vai atender ao seu cliente, através de um guia que descreve a criação e manutenção de políticas, arquiteturas e documentos. 5 aspectos são importantes no desenho do serviço: definição dos requisitos, descrição de quais são as necessidades que precisam ser atendidas, tanto de ponto de vista de negócio, como também os requisitos de cada serviço. Portfólio de serviços. Descrição detalhada de todos os serviços em atendimento, bem como a situação de cada serviço. Arquitetura e tecnologia. Descreve quais as políticas de TI, estratégias de crescimento, documentações, planos de ação e gestão do serviço. Desenho do processo. Descreve instruções de trabalho de cada recurso e como devem ser conduzidos os processos de transição, operação, melhoria contínua e todos os demais processos de TI. Métricas de medição. Define como a qualidade do serviço prestado pode ser verificado e acompanhado. Por princípio, não pode se gerenciar o que não é possível medir. O desenho do serviço define 7 processos necessários para a operação. Nível de serviço. Corresponde às metas de qualidade negociadas com o cliente sobre a entrega dos serviços. Catálogo de serviços. É um relatório que lista as situações de cada um dos serviços em operação.
Disponibilidade. Trata da organização e planejamento dos recursos a serem disponibilizados para o atendimento dos serviços. Segurança da informação. Cuida para que as informações sejam disponibilizadas apenas para as pessoas autorizadas, completas e com fonte segura. Fornecedor. Organiza a construção e qualidade de entrega de atividades desempenhadas por outras empresas. Capacidade. Gerência e capacidade dos elementos da infraestrutura. Processador, espaço em disco, rede, etc. Continuidade. Corresponde à preparação da TI para as piores situações possíveis, determinando planos de ação para manter os serviços em operação ou recuperá-los em menor tempo possível. Aqui está alguma de nossas referências. Agora vamos tratar da transição de serviço, mais um processo que faz parte do ciclo de vida do serviço. Como o próprio nome diz, esta etapa corresponde à transição de um estágio para outro, mais especificamente de um serviço definido em desenho na etapa anterior, para operação no ambiente de produção. O processo de operação será abordado no próximo tópico. Esta transição pode ser de um novo serviço ou de uma alteração em um serviço já existente. O principal papel de uma transição é assegurar que a qualquer mudança resulte em um menor impacto para a organização. Nesta etapa de transição de serviço, são executados 4 processos. Gerenciamento de mudanças. Todas as mudanças em ambiente de produção, sejam novas ou melhorias, têm influência na organização. Portanto, precisam ser gerenciadas através de avaliação, priorização, planejamento, testes, implantação e documentação. Gerenciamento de configuração e de ativos de serviço. Praticamente todos os serviços fornecidos por TI utilizam-se de componentes de TI, sejam hardware ou software. Todos estes componentes precisam estar organizados, indicando o uso e a configuração ou versão de cada um deles. Gerência de liberação e implantação. Organiza o evento de liberação da mudança, considerando uma prévia avaliação dos riscos, definido como e quando a mudança ocorrerá. E, por fim, a gerência de conhecimento, com o objetivo de manter atualizada as documentações dos detalhes de cada mudança, para que as tomadas de decisões futuras tenham sempre como base as informações de qualidade. Seguem algumas referências para se aprofundar no assunto de transição de serviço. E completando o ciclo de vida do serviço, temos a operação do serviço. Lembra-se deste diagrama apresentado no tópico 3 desta videoaula? Pois, como processo de operação de serviço, fechamos o ciclo, com o objetivo principal de manter os serviços em execução no ambiente de produção, atendendo à necessidade para a qual cada serviço foi desenhado. Até que um serviço chegue neste estágio, certamente foi validado com muito critério pela organização. Portanto, neste momento inicial, considera-se que o serviço atende adequadamente à necessidade. E desta forma precisa ser mantido ao longo do tempo, com a mesma excelência neste atendimento. Comparativamente com as demais etapas, é a fase mais longa, uma vez que um serviço é mantido em operação até que não seja mais considerada necessária. E sendo a última etapa do ciclo, quanto mais quantidade houver nas etapas anteriores, maior sucesso há na operação. Daí a importância do bom funcionamento de todos os demais processos de ágil. Alguns processos são executados para a condução de operação de serviços. O processo mais usual inicia-se a partir de incidentes. Incidente é por ser uma falha, dúvida, consultas, entre outros, origina a partir de um usuário
através de um e-mail, telefone, pessoalmente ou mesmo no sistema de gestão de incidentes. Assim que um incidente é reportado, este precisa ser triado para a definição do tipo de problema e urgência de atendimento. Alguns incidentes são simples, tratados por um grupo de pessoas de TI responsáveis pelo cumprimento das requisições, esclarecimento de dúvidas, novas instalações e transporte de equipamentos podem ser exemplos deste tipo de incidente. As requisições relacionadas com a segurança de informação são tratadas de forma mais criteriosa, devido ao risco de segurança envolvida. Uma informação acessível por pessoas não autorizadas pode resultar em graves impactos negativos à organização. As requisições relacionadas com a segurança de informação são tratadas de forma mais criteriosa, devido ao risco de segurança envolvida. Uma informação acessível por pessoas não autorizadas pode resultar em grandes impactos negativos à organização. Alguns incidentes podem ser de fato problemas. Estes precisam ser avaliados, primeiramente, quanto ao impacto no negócio da organização e encaminhados para a respectiva resolução. É muito importante que este tipo de incidentes seja criteriosamente gerenciado e as expectativas sobre a solução sejam cumpridas. Alguns mecanismos de monitoramento automático ou semi-automático também precisam figurar neste contexto, para atuação de forma preventiva a partir do gerenciamento de eventos. Nem todos os incidentes são problemas. Eventos que sinalizam a operação também são importantes para sinalizar a boa saúde dos serviços. Alguns eventos podem sinalizar uma situação de risco, como falta de memória, e certamente alguns eventos podem indicar de fato problemas, como tentativas de evasão indevida. Seguem algumas referências para se aprofundar no assunto de operação de serviços. E por fim, nosso último tópico teórico, a melhoria continuada, porque não basta executar bem os serviços, pois sempre é possível melhorar. De uma forma geral, qualquer serviço pode ser melhorado, em especial os serviços de TI. Embora únicos, possuem características que se repetem, e se repetem podem ser melhorados. A melhoria contínua traz diversos benefícios, como maior agilidade, menor custo, menor desperdício, melhor previsibilidade, entre outros. O ITIL define 7 passos para organizar um caminho para alcançar a melhoria contínua. Passo 1. Definir o que medir. A partir das necessidades do negócio, esta informação pode ser apresentada por clientes e pela diretoria. Passo 2. Definir o que pode ser medido. Avaliar se é possível se estabelecer um processo ou ferramentas para medir o que foi definido. Passo 3. Coleta. A partir das definições anteriores, organizar ou implantar ferramentas e processo para a coleta de dados. Passo 4. Processar. Os dados coletados precisam ser transformados em informações de valor, a partir da adequada estruturação conforme o público interessado. Passo 5. Analisar. O próximo estágio evolutivo é transformar as informações coletadas em conhecimento, ou seja, extrair contribuições alinhadas com as necessidades definidas no início. Passo 6. Apresentar. Escolher os elementos visuais adequados para transmitir o conhecimento extraído. Importante considerar que cada público pode possuir expectativas diferentes em relação a uma mesma mensagem. Neste passo, possivelmente o público-alvo tomará decisões ou definirá orientações. E por fim, o passo 7. Corrigir. A partir das decisões ou orientações do passo anterior, a TI pode otimizar ou corrigir os serviços prestados. Seguem algumas referências para se aprofundar no assunto de melhoria de serviços continuada.
Agora, alguns aspectos práticos sobre a inscrição e os locais de certificação. Há dos códigos vigentes para a identificação da prova de certificação de ITIL Version 3 Foundation. A ISO 101 abrange tópicos de ITIL publicados entre 2007 e 2011. A ISO 117 já considera publicações do ITIL entre 2011 até os dias atuais. Ambas provas são consideradas válidas para esta certificação de ITIL Version 3 Foundation. Caso tenha preferência pelo idioma português, confirme o seu código da prova e a certificação possui esta opção. Alguns aspectos práticos. A prova tem 40 questões, 60 minutos de duração, acerto mínimo de 65% ou 25 questões. Custo da prova em torno a $150, a depender do instituto escolhido. O resultado da prova é apresentado logo após a prova. Há diversos institutos credenciados a elaborar e oferecer a prova de ITIL. Entretanto, há relatos que indicam que a prova de EXIM é mais fácil. A realização deste exame no Brasil é no Centro de Testes para Prometrics. No site da Prometrics, você encontrará um passo a passo para a escolha do local, o agendamento e o pagamento. Nosso último tópico. Dicas e exercícios relacionados à prova de certificação e ITIL Version 3 Foundation. Seguem algumas dicas especiosas de pontos importantes que figuram nas provas de certificação. Grande parte das perguntas da prova corresponde às palavras-chave, como por exemplo SLA, OLA, OCA, etc. Então, recomendamos anotar e entender o significado de cada uma destas palavras durante o seu estudo. Nesta prova, a de certificação, historicamente, solicita-se pelo menos uma questão sobre o catálogo de serviços. É muito importante ter em conta que as siglas dos termos ITIL podem ser diferentes para cada idioma. Por exemplo, as iniciais do termo Banco de Dados para Gerenciamento de Configuração, em português BDGC, e no inglês CDMB, The Configuration Management Database. Às vezes, isso pode confundir na hora da prova. A etapa de operação tem grande relevância no ITIL, uma vez que cada uma de outras etapas consolida todas as demais no ciclo de vida. Usualmente, muitas questões relacionadas com esta etapa. As métricas são os aspectos mais importantes na etapa de melhoria contínua. Importante entender os tipos, como medir e como aplicar. E por fim, alguns exercícios para auxiliar a memorização e aprendizado serão apresentadas questões já utilizadas em provas de certificação de ITIL Version 3 Foundation. Entendemos que é melhor que você leia as questões com calma, então sugerimos que pause o vídeo. Logo em seguida apresentamos a resposta de cada questão. Boa sorte! E este é o fim de nossa videoaula. Muito obrigado por ter assistido.
Esperamos que tenha aproveitado este conhecimento e que, de alguma forma, tenhamos inspirado você a se certificar. Desejamos boa sorte.